Nós temos aqui uma foto de uma mobilização que foi feita lá pelos delegados. Eles sabem o que eles fizeram, Major? Eles rasgaram a proposta que foi feita pelo governador do estado de forma leonina. A gente pode citar dessa maneira, porque foi dessa mesma maneira que o deputado líder de governo, o ex-secretário de Segurança Pública, Ernesto Roller, fez tanto para os militares quanto para os delegados. Só que os delegados não se calaram. Eu só queria dizer que para cumprir o mínimo de democracia, nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito, todas as decisões emanadas do governo deveriam ser aprovadas por Assembleia, como os delegados fizeram, que em Assembleia rasgaram a proposta salarial do governo. Em Assembleia rasgaram a proposta salarial do governo. Por que a Polícia Militar não fez Assembleia dos praças e o comando assinou, as associações de praças, de soldados e cabos, sargentos, subtenentes, assinaram sem consultar a tropa se aquilo realmente era o espelho e o desejo do que a tropa queria? Então, veja que outra vez a polícia, e o comando e as associações de praças agem de forma antidemocrática. Deveríamos fazer como fizeram os delegados de polícia, submeter à apreciação da Assembleia, que é o órgão soberano, para decidir se aceita esse reelemento salarial ou não, o que não foi feito. Feriu o princípio democrático, feriu princípios constitucionais também. E o detalhe é o seguinte, nós temos até que enaltecer essa participação dos policiais civis, dos delegados, que eles realmente estão no mesmo barco que nós, que os militares estão. Nós queremos isso, essa união, porque até os policiais civis perceberam o que muitos policiais militares ainda não se atentaram, que a situação realmente está negra e que precisa ser mudada. Gostaria de chamar a atenção aqui para essa foto dos delegados aqui. Em Assembleia Geral, eles rasgaram a proposta do governo e continuam de greve, certo? Quem está aqui no meio da Assembleia Geral é o deputado representante dos delegados, o deputado João Campos, né? E ele está presente e tomando essa atitude. E no blog do Major Araújo, a gente tem percebido a cobrança dos praças ao atual representante, né, da Polícia Militar lá. Cadê o deputado nessa hora aí? O pessoal cobrando aí a respeito dessa postura, né? Os delegados têm uma postura, o deputado que representa os delegados tem essa postura. Então nós temos também que seguir esse exemplo. Tá certo. E nós temos mais um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Soldado Fernandes. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o advogado, da seguinte forma. Foi divulgado ontem através do corregedor que o Ministério Público se pronunciou. Eu acredito que não tenha sido provocado pelo próprio Ministério Público, mas sim por interesse, talvez aí do comando ou de terceiros. E da seguinte forma, que ia ser levantada aí com relação a quem participou da paralisação do dia 31 e que ia apurar os cabeças e tal, e de certa forma vai querer punir aí os policiais. Eu gostaria de perguntar para o advogado aí de que forma que a gente pode se defender dessa situação. Semana passada, eu estive aqui e falei que o direito de greve em relação aos policiais militares ainda não tinha sido objeto de deliberação pelos tribunais superiores do nosso país. Com certeza. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, combinado com o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, realmente ali veda o direito de greve aos policiais militares. Só que há um problema constitucional aqui, porque o artigo 9º da Constituição diz: é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores, não especifica quais trabalhadores. Aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, por meio da greve, defender. Esse artigo 9º está dentro do capítulo 2 dos direitos sociais, que por sua vez insere-se no título 2 dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Parece-me que vedar a greve, como foi vedado pelo artigo 142, entra em confronto com o direito social, que por sua vez é um direito fundamental dos cidadãos da República Federativa do Brasil. Então veja que há um choque de normas constitucionais. Como devemos interpretar isso? Antes que os tribunais superiores se manifestem, devemos interpretar que os direitos fundamentais estão antes de quaisquer outros direitos dentro da Carta Magna. Então, continuo a dizer,
O direito de greve não foi objeto de deliberação por órgãos superiores da Justiça e, portanto, a meu entender, interpretando esses artigos constitucionais, o artigo 9º em confronto com o 142, parágrafo 3º, é legítimo, sim, o direito de greve exercido pela polícia. É vedado somente às Forças Armadas, porque elas tratam de órgãos de soberania. Defende-se a soberania de um país, o que as polícias militares não defendem em hipótese nenhuma. Então, veja que a interpretação deve ser conforme a Constituição e conforme os direitos fundamentais. Portanto, querer agredir a classe, afrontar a classe dos militares, ameaçando de prisão. Ontem eu ouvi dizer, infelizmente não vi, estava dando aula, mas ouvi dizer que foi dada entrevista pelo corregedor da Polícia Militar, dizendo que vai prender até 20 anos. 20 anos é a pena máxima do homicídio. E agora prender sem crime. E prender pela pessoa exercer direitos constitucionalmente assegurados. Então não entendo e não vejo isso. Entendo apenas essas manifestações da corregedoria e do comando como formas de ameaças para tentar manter a tropa com o acordo esdrúxulo que foi feito. Aí sim. Doutor Tasso, e só para ilustrar essa situação, nós recebemos uma denúncia aqui de um soldado lotado no CPM-GO, que foi conduzido por uma viatura para a corregedoria apenas por ter falado no jornal Diário da Manhã que ficou decepcionado com relação ao seu salário. Isso é legal, essa condução? E como ela pode se aplicar? Totalmente ilegal, totalmente ilegal. Você pune a pessoa por fato determinado e fato que contrarie ou o regulamento, o estatuto, o regulamento da Polícia Militar ou o Código Penal Militar. Comete crime de abuso de autoridade aquele que vem coercitivamente levar alguém a uma delegacia, a uma corregedoria, sem fato determinado. Inclusive a polícia deve se organizar, deve eleger representantes que realmente venham a interferir dentro dessas inconstitucionalidades que acontecem. O regulamento da Polícia Militar é totalmente inconstitucional. A SOF vai se posicionar em relação a esse realinhamento salarial que não tem nada a ver com database. Só para que todos saibam, database mais um ano foi esquecida pelo governo do estado de Goiás. Ou seja, esse governo acabou passando por cima da database e não atendeu às reivindicações. Fizeram um realinhamento. Mas a SOF irá se posicionar a esse respeito? Sim, Tiago. A Associação de Oficiais marcou para dia 16, às 14 horas, no Clube dos Oficiais, uma assembleia, uma reunião com oficiais, praças, né, cabos, soldados, sargento, quem tiver interesse de participar, né, os da reserva, né, os reformados, as pensionistas, todos que tiverem interesse de participar dessa reunião, dia 16 às 14 horas no Clube dos Oficiais. Lá será discutido a posição da SOF, todos terão a oportunidade de estar falando a respeito dessa tabela. É a tabela que realmente ela não contempla a database, né? Não tem database aqui nessa tabela. Inclusive tem coisas esdrúxulas aqui, que sargentos aqui receberam 64% de aumento, soldado recebeu 10%, né? Um major da PM um pouco mais de 10%. Isso dividido em 8 parcelas até 2012. Que proposta é essa? De onde foi tirada essa ideia maquiavélica? É uma ideia maquiavélica que é feita para dividir, né? Maquiavel falava, tem que dividir para conquistar, né? Então estão dividindo a classe militar realmente.